Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso evento de hoje. De início, eu gostaria de agradecer ao Centro Cultural da Justiça Federal por ter me convidado para mediar e fazer a apresentação da palestra de hoje, também do Dr. Fábio Martins de Andrade. Gostaria de parabenizá-lo, né, acho que alguns já tiveram acesso à obra dele. Fiquei encantada com a tese de doutorado, merecido nota 10. Dificilmente nós encontramos, né, um trabalho tão bem compilado, se percebe, né, a profundidade aqui do estudo e realmente a tese proposta, né, o que tem sido um tanto quanto difícil hoje em dia, em várias teses e dissertações um tanto quanto prolixas, a gente não visualiza isso no trabalho do Dr. Fábio. Vai ser um prazer ouvi-lo, né? Eu só gostaria de dar alguns avisos. Me pediram que já adiantasse, né, para o próximo mês, na continuidade da série Justiça e Pensamento, nós vamos ter o evento no dia 28 de agosto, e ele vai ser referente à Constituição de 1891 e o debate sobre o estado de sítio. O palestrante vai ser o Dr. Christian Lynch, da Universidade da Gama Filho, e também da UERJ, e quem também vai estar aqui coordenando os trabalhos é o juiz federal Guilherme Lugones, né, que também é da área de direito tributário. Vai ser às 18h30 do dia 28. Quanto ao tema de hoje, eu estou ansiosa por ouvir o Dr. Fábio, né, Martins de Andrade, doutor pela UERJ, e só gostaria de já expor, né, as minhas considerações sobre essa questão da modulação. Ao longo desses 10 últimos anos, nós temos visto uma série de instrumentos administrativos e legais, no caso da administração, voltados sempre em nome daquele princípio da praticidade da tributação, né, que hoje tem sido o princípio mais invocado e que tem sobreposto a princípios basilares como segurança jurídica, estrita legalidade, enfim, a questão da administração em matéria tributária é um outro assunto, mas a legislação em si ela tem trazido uma série de mecanismos visando, entre aspas, essa maior efetividade, enfim, essa desburocratização do direito, né? Dentre eles, mecanismos como repercussão geral, súmula vinculante na STF, na STJ, súmula impeditiva de recursos, enfim. Claro, são essenciais, nós precisamos ter uma justiça bem mais dinâmica, né? Estou aqui com a doutora Maria do Carmo, sabe, os juízes que atuam, administram 40, 60 mil processos, sabem que isso é enxugar gelo, né? A sociedade pede, ela demanda uma solução quanto a isso. Agora, o que se levanta é até que ponto que, em nome dessa praticidade, dessa maior eficiência, é possível, né, se passar por cima de princípios basilares, principalmente em matéria tributária, né, como segurança jurídica. E, às vezes, eu indago, né, se os nossos tribunais também não estão se esquecendo. Claro, o volume, toda a situação que é de conhecimento, né, dos senhores, justificaria, em tese, né, mecanismos e atuações mais proativas. Mas deixar de lado segurança jurídica, isonomia, legalidade é muito complicado. Eu, às vezes, eu me repergunto, né, quando eu inicio sempre o curso de Direito Tributário lá na Unirio, para os alunos de graduação, será que eu vou novamente falar que, olha, o sistema tributário é um sistema rígido, inflexível, fechado? Porque será que isso vai convencer os alunos diante da realidade que a gente tem visto, né? Então, acho que essa questão da modulação dos efeitos, né, em matéria tributária, ela é patente, é gritante nesse aspecto. Eu me indago, por exemplo, na questão da COFINS, como é possível, né, um STF não cogitar de 11-0 que, olha, está havendo afronta à segurança jurídica. Por quê? Porque um tribunal anterior, leia-se Estado, já havia dado uma resposta a centenas de contribuintes, né? O Estado já tinha dado essa resposta no sentido do trânsito em julgado, da segurança que se impõe. Acertado ou não sob a perspectiva técnica, né? Mas eu indago, o que é mais grave? Em nome desse tecnicismo, não, olha, o que vale agora é o que nós, da STF, entendemos, então, realmente, é constitucional a revogação de uma isenção, ou o que vale a resposta que o Estado já havia dado em nome de uma segurança jurídica, transitando em julgado, ou seja, dando efetividade, né? A gente fica com um ponto de interrogação.
né? Então, relativização de coisa julgada, esse tipo de tese me deixa um tanto quanto cética, né? E eu espero que a gente consiga mudar. O problema, claro, é bem mais complexo, ele tem que ver com a estrutura do Poder Judiciário, a nossa sociedade em si, né, os valores, enfim, a relação, principalmente do Executivo e do Judiciário, que é algo que nós temos vivenciado de perto, não está nada boa, né? Enfim, mas não vou me delongar aqui demais, eu só trago já esses questionamentos e espero que o Dr. Fábio nos dê um alento, né, uma diretriz e uma esperança para que a gente possa, mesmo com atuações mais proativas, mais práticas, né, visando a diminuição desse acervo de modo satisfatório, enfim, chegar e observar efetivamente princípios que são basilares, né, que eu acho que em nenhuma situação a gente pode deixar de lado. Segurança jurídica é a resposta que o Estado tem que nos dar, né? Isso eu não consigo visualizar a forma de passar por cima, né? Enfim, eu não vou mais me delongar, acho que todos estão ansiosos. Eu passo a palavra para o Dr. Fábio Martins para a sua exposição, então, sobre o tema. Obrigado, doutora Frana. Gostaria de agradecer ao Centro Cultural, Justiça Federal. Ano passado estive aqui lançando o livro, foi uma satisfação. E agora, mais uma vez, estou aqui com vocês novamente. Muito grato pelo convite, grato, doutora Frana, por estar aqui. Não sei se corresponderei, não sei se vou trazer alento, tenho medo de trazer mais dúvidas, mas vamos lá. Eu vou dividir a exposição em 4 partes. A primeira sobre pragmatismo, a segunda sobre decisão judicial, a terceira sobre modulação e a quarta vou falar de alguns estudos de casos, e aí vai entrar a COFIN em sociedades profissionais, mencionado pela doutora Frana. Só para eu ter uma ideia, quantos aqui são estudantes? Tá. Sobre o pragmatismo. Nos Estados Unidos tem um juiz muito conhecido, chamado Richard Posner. Ele, hoje em dia, é um aguerrido defensor do pragmatismo jurídico. Pragmatismo em si não é nenhuma novidade, não é nada que tenha surgido nos últimos anos. É quase centenário. O pragmatismo filosófico de William James, o Peirce. Agora, o pragmatismo jurídico tem sido bem recrudescido com o Posner nos Estados Unidos. Posner traz algumas teses a respeito do conceito de direito. Eu queria, como está sintetizado aqui no livro, eu vou ler rapidamente para vocês. Ele traz, na obra dele, dentre outras teses, essas principais aqui. Um esclarecimento inicial. Pragmatismo não é uma teoria do direito que seja capaz de você conceituar, tipo, isso e aquilo. O próprio Posner diz, olha, você conceituou o pragmatismo com alguns deve ser e não deve ser. Com isso você tem aí a base do que é efetivamente o pragmatismo. Ele traz introdutoriamente algumas teses que ele considera vitais para o conceito de direito. Dentre elas, não há nada que se possa chamar de raciocínio jurídico, a justificação das decisões judiciais é frequentemente impossível, os casos difíceis geralmente não são decididos de maneira objetiva, as grandes mudanças no direito frequentemente acontecem em resultado de um processo não racional que se assemelha ao da conversão. Sendo o direito uma atividade, não um conceito ou um grupo de conceitos, é impossível determinar, desde logo, o que pode ou não ser considerado como argumento em direito. Não há mais um sentido útil em que o direito seja interpretativo. Não existem conceitos abrangentes de justiça dos quais nosso sistema jurídico possa apoderar-se para dar um rumo à sua atividade. E, por último, aqui que eu selecionei, o direito é funcional, não expressivo ou simbólico, quer em aspiração, quer em efeito.
Essas teses, depois que o Posner traz, ele próprio fala, olha, vocês podem ficar com uma impressão de que o direito morreu, de que entrar até em desespero, falar, pô, mas se o direito é desse jeito que você está dizendo, então tudo que a gente aprendeu na faculdade foi por água abaixo, esquece tudo. E que direito existe, então? De que direito estamos falando? Aí ele traz uma relaçãozinha de como ele imagina o pragmatismo e a relação do pragmatismo jurídico com o conceito de direito. Ele diz, em outro trecho da sua obra, pragmatismo jurídico não é só um termo sofisticado, ele envolve considerações sobre as consequências sistêmicas e não se limita às consequências do caso específico. Somente em circunstâncias excepcionais, o juiz pragmático atribuirá às consequências sistêmicas um peso maior, como o formalismo legal atribui. O que não é pragmatismo, geralmente, a outra corrente, geralmente, eles chamam de formalismo. Isto é, só raramente o formalismo legal funcionará como uma estratégia pragmática. E quando o juiz pragmático, em algum momento em que ele seja... ele lance mão do formalismo para o Posner, isso não deixa de ser uma estratégia do juiz pragmático. Então, assim, ele consegue, de uma maneira bem astuta, colocar o formalismo dentro do projeto pragmático. O critério fundamental da decisão pragmática é a razoabilidade. Apesar da ênfase sobre as consequências, o pragmatismo jurídico não é uma forma de consequencialismo, um conjunto de doutrinas filosóficas que avalia ações em relação ao valor de suas consequências. A melhor ação é aquela com as melhores consequências. É mais certo haver bolsos formalistas no sistema pragmático, especialmente nas decisões por regras, do que por padrões. Por razões tanto práticas como jurisdicionais, ao juiz não é exigido ou até mesmo permitido levar em consideração todas as consequências possíveis de suas decisões. Isso, Posner trazendo aqui o que ele, a moldura do que ele chama de pragmatismo jurídico. O pragmatismo jurídico é progressivo e considera a adesão às decisões passadas como uma necessidade, mais do que um dever. O pragmático acredita que nenhum procedimento analítico geral distingue o argumento jurídico de qualquer outro argumento prático. O pragmatismo jurídico é empírico, não é contrário à teoria em si, ele é mais receptivo a algumas formas de teoria do que o formalismo legal, principalmente teorias que regulam a investigação empírica. É contrário à ideia de se usar teoria moral e políticas abstratas para regular a tomada de decisão judicial. O juiz pragmático tende a priorizar os fundamentos de decisão estritos sobre os amplos, nos estágios iniciais da evolução de uma doutrina legal. O pragmatismo jurídico simpatiza com a concepção sofística e aristotélica de retórica como uma forma de argumento. Por último, o pragmatismo jurídico difere tanto do realismo legal como também de estudos legais críticos. São duas correntes norte-americanas, não vem ao caso. Esse é o panorama que Posner nos dá. Ele tem várias obras, vários artigos, está sempre escrevendo. O último livro dele, que eu considero espetacular, ele lançou outros depois, especialmente falando de economia, mas o último que eu considero espetacular é um chamado How Judges Think, Como Pensam os Juízes. Muito bom. Contraposto ao pragmatismo jurídico de Posner, nos Estados Unidos mesmo, a gente encontra a doutrina de Ronald Dworkin. Dworkin é assim, um ferrenho adversário de Posner. Dworkin tem uma outra teoria do direito, Dworkin pensa o direito de outra maneira, a construção dele é completamente diferente da de Posner, e eles se rivalizam mesmo. Tem artigos de um criticando o outro criticando um. É bem interessante acompanhar isso. Quando você pega os dois para estudar, especialmente nesse tema do pragmatismo, é bem interessante, porque é cheio de idas e vindas. Como, assim, mutatis mutandis, como Carl Schmitt e Hans Kelsen na Alemanha há um tempo atrás aí,
sobre a função da Corte Suprema, sobre a função da Corte Constitucional. Eles tiveram um arranca-rabo no melhor sentido possível, e Posner e Dworkin têm esse arranca-rabo hoje. É interessante, para quem tiver interesse, recomendo. Tem outros pontos, por exemplo, Law and Economics. Posner é um ferrenho defensor, é professor disso, Dworkin ataca também, mas não é uma seara que a gente vai entrar aqui. Só no pragmatismo já tem riqueza suficiente. O contraponto de Dworkin é basicamente em torno da teoria de direito dele, que ele concebe. Traz à voga o império do direito. Com isso, ele afasta o subjetivismo que ele considera que tem no pragmatismo. Com isso, ele traz uma maior... Ele trata o direito como integridade, isso é uma marca dele. Ele constrói toda uma teoria do direito em torno dessa concepção de o direito como integridade. Ele traz a alegoria do juiz como Hércules, que é uma construção dele também. Isso é interessante porque tanto Posner quanto Dworkin, os dois colocam um peso na figura do juiz impressionante. E os dois discordam completamente um do outro, mas os dois colocam todo o peso da teoria deles em cima da cabeça do juiz. Dworkin ainda traz leitura moral da Constituição e um artigo que Dworkin traz, que acho que é o mais agressivo contra Posner, é um sobre o pragmatismo darwiniano. Ele chama o pragmatismo jurídico de Posner de o novo bulldog de Dworkin, de Darwin. E traz uma série de críticas, pega vários pontos específicos do que Posner solta ali para construir a moldura dele e tenta desconstruir. Como eu disse, é uma leitura bem interessante esse embate dos dois. No Brasil a gente tem... além desses de Posner e Dworkin, existem várias pessoas pelo mundo afora pensando sobre pragmatismo, escrevendo sobre uma teoria da decisão judicial. Por exemplo, Luhmann fala sobre isso, por exemplo, Habermas fala sobre isso, por exemplo, Friedrich Schauer. Tem muita gente aí estudando isso. Esse arranca-rabo do Posner com Dworkin eu acho interessante e é bem exemplificativo do debate, da profundidade e da riqueza. Por isso me apeguei nele, tanto no estudo quanto aqui para fazer a apresentação para vocês. No Brasil, Humberto Ávila fez uma construção muito interessante. Estava até falando com um colega logo na chegada aqui, ele chegou já com uma dúvida específica. Eu estava trocando uma ideia com ele, agora vai complementar. Humberto Ávila traz em um artigo sobre imunidade dos livros eletrônicos uma construção muito interessante. Ele cria uma teoria pela qual existe um certo escalonamento entre os argumentos. Então, desse modo, os argumentos linguísticos, sistemáticos, são mais do que os históricos, que são mais do que os genéticos, que são mais do que os práticos. Esses argumentos não é uma escada perfeita, eles se relacionam entre si, eles de vez em quando tem uma relação entre eles, não é estático e como uma escada que vai subindo ou descendo. Existe um relacionamento entre eles, mas dá para você... Ele traz essa construção de que tem esse escalonamento aí, em princípio, a ser seguido. Desse escalonamento, o que nos interessa são os argumentos práticos, que ele considera como não institucional. E aí, o principal ponto aqui que nos interessa sobre esse argumento prático não institucional é que força ele tem. Foi a dúvida do colega. Podemos colocar ele numa decisão judicial exclusivamente?
prevalecer junto com outros. Ana Paula Ávila traz a ideia de que o argumento não institucional ele tem uma força meramente cumulativa e de reforço em relação ao argumento institucional. Então, assim, para simplificar o raciocínio para vocês, vamos pensar no argumento jurídico. Um argumento extrajurídico, não institucional, prático, pode ser usado na decisão se ele servir como reforço junto com o argumento jurídico, é possível sim que ele seja usado. Ele não pode ser usado de maneira prevalecente ou exclusiva. Você não pode pegar um argumento prático, pura e simplesmente, e usar ele como a sua fundamentação da decisão. Isso não seria legítimo seguindo essa linha de pensamento, a qual concordo plenamente. Essa foi uma primeira parte, assim, com uma pincelada sobre a teoria que está por trás dessa história aí da modulação, como a gente vai ver. Acho importante trazer isso para que a modulação não caia de paraquedas. Inclusive, nos tribunais tem caído um pouco de paraquedas. Os tribunais, de certa forma, o STF e o STJ no crédito prêmio do IPI, quando discutiu isso. Os tribunais, de certa forma, se anteciparam à doutrina, porque a lei, embora seja de 99, como não vinha sendo aplicada a modulação, a doutrina meio que dormiu em berço esplêndido e silenciou a respeito disso. E, de repente, o STJ discutiu, o STF discutiu, e, de repente, chegou um momento, uns 4 anos atrás, que estava todo mundo discutindo e ninguém sabia qual era a baliza, por quê, de que jeito, como é que funcionava. Tinha um artigo de lei que previa, com conceitos indeterminados, como é que funcionaria, o que é muito pouco, especialmente se o mote principal é segurança jurídica. Como segunda parte, vou trazer aqui poucas considerações sobre decisão judicial. A decisão judicial, eu entendo que é assim, bastante vinculada aos argumentos jurídicos. Ela não pode, de forma nenhuma, ter um argumento prático, pura e simplesmente a fundamentá-la. Seguindo a teoria da prevalência do argumento institucional, do Humberto Ávila, complementado pela Ana Paula Ávila, você pode sim ter um argumento prático, um argumento extrajurídico, entre aspas, mas ele tem que vir cumulativo e como reforço do argumento jurídico. Ele não pode vir sozinho ou prevalecente. Isso distingue sobremaneira a decisão judicial da decisão política. A decisão política ela é fundamentada na oportunidade e conveniência. É óbvio que a decisão política tem que atender à Constituição. Não estou aqui a dizer que isso não acontece. Tem que atender, e temos aí no Congresso a Comissão de Constituição e Justiça. Se você olhar o manual de redação da Presidência da República, ele próprio traz alguns testes para ver se se a questão está devidamente equacionada, se a questão... Ele traz as seguintes etapas sucessivas, que eu vou... pequeno, são cinco etapas aqui que eu vou só mencionar para vocês. A identificação e definição do problema, a análise da situação questionada e de suas causas, a definição dos objetivos pretendidos, a crítica das propostas e, por fim, o controle dos resultados. Isso é o Manual da Presidência da República, falando assim, Poder Executivo, quando você pretender criar uma legislação, uma medida provisória, um decreto, alguma coisa, tenha isso em conta. Aqui você vê a presença do pragmatismo claramente. É importante que na decisão política você tenha um viés pragmático subjacente, justamente porque você precisa definir os objetivos,
conhecer a crítica das propostas, fazer o controle dos resultados. A decisão política é, por natureza, a decisão onde o pragmatismo impera e deve imperar. Isso é natural que aconteça. Diferente da decisão judicial, onde existem outros parâmetros e outros critérios. Por exemplo, é perfeitamente comum, e a gente vê isso todo dia nos jornais, que determinado projeto de lei, determinada PEC, determinado projeto de qualquer coisa, seja engavetado ou seja posto de lado, porque o cenário político não está adequado. Não está adequado por quê? Porque certa aliança partidária não conseguiu se concretizar, porque algum escândalo aconteceu, porque, enfim, os motivos são os mais variados. Mas na política isso é válido. Na decisão política você pode virar e falar, olha, sob um senso pragmático, te digo que levar essa questão agora, nesse momento, não é adequado, não é oportuno nem conveniente. Isso é possível e faz parte da regra do jogo. A decisão judicial, não. O juiz não pode sentar em cima do processo, botar ele embaixo do braço e falar, olha, não vou dar essa decisão. Ele não pode. Isso não acontece e nem deve acontecer e não acontece. Nosso judiciário não ele não... Mas aí é pelo volume, mas não que ele fugiu, não que ele sentou e falou, isso aqui eu não vou julgar, não quero julgar e não me perturbe. Essa negativa de prestação jurisdicional não tem. Então, nesse sentido, a decisão judicial é muito diferente da decisão política. O problema que a gente tem no pragmatismo, interpenetrando a decisão judicial, é você esquecer de algumas situações e querer colocar ele como a pedra angular. Isso pode dar problema. Não é para ser desse jeito. E aí volto. Se ele for cumulativo de reforço, tudo bem. Mas ele prevalecer, como acontece na decisão política, não é o destino dele na decisão judicial. Não é para ser desse jeito. Além disso, quer ver ainda um aspecto pragmático. Nós, na vida, somos pragmáticos. Em vários aspectos, vocês podem se pegar nas mais diversas situações da vida e falar, nossa, isso aqui é bem pragmático. E você tem que levar em consideração, faz parte. A nossa tomada de decisão diária não é à la judicial. Ela é mais à la política. E aí... por exemplo, o exame prévio pelo contribuinte sobre a viabilidade de uma ação judicial. Para os estudantes, especialmente, vocês não têm ideia da burocracia interna de uma empresa para decidir se vai entrar com uma ação ou não. Vocês não têm ideia. Os juízes, eu acho que não têm ideia. Só pela atividade jurisdicional, você não consegue mensurar. Eu vou ler aqui para vocês algumas perguntas. No livro aqui eu fiz 2 páginas, eu vou ler só algumas para não cansá-los. Algumas perguntas que são feitas frequentemente antes de se entrar com uma ação judicial. Existe um trâmite burocrático interno na empresa, geralmente, eu estou falando de uma empresa grande, que envolve contador, advogado interno, diretor jurídico, advogados externos, diretoria e a decisão. Sim, vamos entrar. Aí depois, para juntar o documento, para juntar a documentação necessária, para instruir a ação, especialmente se for um mandado de segurança, para você compilar a documentação necessária, mais um tanto de contato e de pedido aí da documentação para contador, para advogado, enfim. Algumas perguntas que são comuns. Qual o valor monetário que está em jogo até agora? Levantamento, isso significa o levantamento dos números envolvidos chegando a um montante estimado para a empresa.
Qual é a perspectiva do valor monetário que estará em jogo nos próximos anos? Projeção de estimativas de faturamento à luz da situação atual da empresa. Qual será a economia buscada, o valor presente e projetado para o futuro? Dentre os custos que poderão ser ocasionados pela decisão gerencial de entrar com a ação, qual é o gasto para efetivamente recuperar ou deixar de recolher o tributo que se pretende questionar? Qual é a consequência monetária em caso de derrota no debate jurídico da questão? Quais as possibilidades de perda? Possibilidades de perda, vocês não têm ideia. O pessoal de auditoria enche o nosso saco todo dia. Pô, assim, o processo aqui está remoto, está provável, justifica, como? Pode mudar de possível para provável? Pode. Eles têm um... E esse fetiche deles com isso é porque tem um resultado prático muito claro. Dependendo da classificação, eles podem reverter a provisão ou não. Então, isso é dinheiro no bolso. Então, a gente não pode responder nunca mais ou menos, assim, meio dormindo. Não, pode fazer, porque tem um resultado que pode dar um problema seríssimo ali na frente. É um negócio que tem que ver com muito cuidado. E parece bobo, tipo assim, qual é a probabilidade de perda? Possível, remota ou provável? Para auditores, isso tem uma importância gigantesca, especialmente para os estudantes. No âmbito estritamente jurídico, a melhor estratégia processual a seguir é: pede liminar, não pede, deposita, continua o recolhimento normal. Depositar, hoje em dia, eu vou dizer, eu tenho recomendado aos clientes que não façam depósito, porque levantar o depósito é tão difícil hoje em dia, porque já funcionou, há um tempo atrás funcionava. Você depositava, quando acabava, você tinha a decisão favorável, você ia lá, o juiz dava tranquilamente, assim, em poucos dias, era uma coisa... Hoje, por conta de umas modificações legislativas, não só está na conta do Tesouro, mas a Fazenda tem aquela prerrogativazinha de pedir a compensação com outros débitos. E aí caímos no saco sem fundo. Que empresa, raio de Deus, não tem débito com a Fazenda? Então, todo levantamento dos depósitos, a Fazenda vem e traz uma lista de débito, fala, não pode levantar porque tem esses débitos, quero compensar. Aí a empresa tem que ir lá, pegar um por um e falar, juiz, aqui, esse trabalho é a gente que faz. Juiz, olha aqui, esse débito não pode, porque está com a exigibilidade suspensa. Esse aqui não pode, porque foi pago. Esse aqui não pode. Você pega um por um e desqualifica a alegação da Fazenda. Dá trabalho, mas de vez em quando o resultado é favorável e você consegue, depois de alguns anos, levantar o depósito. Enfim, depósito hoje é uma questão complicadíssima. Já foi simples. Quanto tempo vai fluir entre a efetiva realização financeira do ganho alcançado na hipótese de pleno êxito? Enfim, quanto isso vai custar financeiramente? No plano contábil, aí, tem algumas questões que surgem. Qual será o impacto da ação ou da defesa administrativa para o balanço? Precisa provisionar? É uma contingência? Para ela, para a controladora, para o grupo? Qual é o efeito contábil daí decorrente? Onde que vai impactar isso? Nas consequências e riscos. Tem riscos e consequências jurídicas, procedimentais. Jurídicas, eu diria que no processo em que se formaliza o pleito, né? Você vai ter ali um controle, você vai ter toda uma burocracia interna da empresa para acompanhar aquele processo. Por mais que esteja terceirizado, eles te pedem relatório mensal, trimestral, e você tem que mandar... Eles acompanham isso e você informa cada novidade do processo. Enfim, você cria uma vida em torno daquela ação que movimenta um escritório, um jurídico interno, tem um auditor. O negócio ganha vida depois que você entra com a ação. O procedimental, às vezes, você ganha e vai compensar lá adiante, depois do trânsito em julgado. Aí tem a fiscalização da Receita. A fiscalização da Receita, de vez em quando, fala, olha, o que você ganhou não foi bem isso, foi aquilo. Ou então, o seu cálculo está errado. E aí começa um questionamento da Receita em torno do que você ganhou na ação. Isso é legítimo, mas a Receita, de vez em quando, pega um pouco mais pesado do que devia e submete a empresa a um certo constrangimento para fazer valer aquela decisão judicial que conseguiu.
Um impacto, aí, uma consequência negocial, pode ter possíveis reflexos na sua competitividade. Um gerencial pode estar ligado aos exames dos possíveis custos e benefícios envolvidos na decisão em foco. Enfim, tem outros questionamentos aqui que ocorrem antes. Isso tudo que eu estou falando para vocês é uma empresa decidindo entrar com uma ação. Isso tudo aqui passa pela cabeça dela e tem ainda outras coisas que passam. Não vou aborrecê-los aqui com mais. Mas essas considerações, isso tudo é para dizer o seguinte, essas considerações são pragmáticas. São pragmáticas. A decisão gerencial da empresa, se entra ou não com a ação, entendo que ela é sobremaneira pragmática. E deve ser. Faz parte do jogo que seja. A decisão judicial não é assim, ela é diferente. Ela pega um parâmetro chamado Constituição da República, pega a legislação, o ato normativo que você está questionando, vê se existe essa incongruência, essa violação, essa afronta entre o ato e a lei, ou a lei e a Constituição, e aplica a Constituição. Já houve dúvida sobre isso. Logo no começo eu vi que vai ter uma palestra aqui sobre o início da República, Constituição de 1891. Gosto muito dela. Logo quando ela veio, por influência muito do Rui Barbosa, veio também o sistema difuso de controle de constitucionalidade das leis e atos normativos. No começo, e aconteceu um negócio interessante. O Supremo Tribunal de Justiça, se não me engano, esse era o nome no Império, mudou para Supremo Tribunal Federal na República. Mudou o nome, o Brasil tem essa mania, muda o nome, não mudam as coisas. Então, os ministros continuaram os mesmos. Então, mudou de um tribunal para outro, mas com os mesmos ministros. E eles eram bem velhinhos, muito afeitos ao ex-imperador, agora já era República. E Rui Barbosa, considero o maior advogado da história do Brasil de todos os tempos. O cara foi um monstro, jogou nas 11, só faltou ser presidente da República e não foi por falta de vontade dele. Rui Barbosa começou um trabalho de um processo civilizatório dos ministros do então STF recém-criado, que eram os anteriores, explicando, gente, vocês podem declarar inconstitucionalidade, vocês podem verificar a constitucionalidade de uma lei. Está na Constituição. Vocês podem fazer isso. Se tem um confronto entre uma lei ou um ato normativo e a Constituição, você precisa decidir qual aplicar. Adivinhe, não é a lei, é a Constituição. Enfim, levou alguns anos aí para ele convencer aqueles ministros de que isso poderia acontecer. Ele conseguiu. Isso começou a funcionar eu diria, 1900 e pouquinho, 1898, 1900 e pouco. Em 1926 teve uma reforma judiciária, uma reforma na Constituição trazendo mudanças no judiciário. Então, ele conseguiu. Participou ativamente aí da doutrina brasileira do habeas corpus. Enfim, só um parêntese aí, porque esse tema histórico muito me agrada também, eu me pego de vez em quando estudando ele. Sobre decisão judicial. O judiciário não pode, em hipótese alguma, ser uma segunda instância do governo. Isso por vários motivos. Isso estamos falando do pragmatismo ligado à decisão judicial. Se o judiciário, o STF especificamente, vira lá em última instância e fala, o governo ou o poder legislativo agiu mal aqui, realmente, mas vamos relevar isso aqui, porque o impacto disso, o rombo, vai ser tão grande que, se a gente relevar, vamos ver se ele não faz de novo depois, mas essa vamos deixar passar. Olha a mensagem pedagógica que você está dando. Legislativo, executivo, faça errado mesmo, porque você ainda tem uma segunda possibilidade ali, quando você acha que acabou tudo, ainda tem um Supremo subserviente que vai te facilitar.
Essa não é uma realidade desejável, não é o que acontece hoje no Brasil, não é o papel do STF hoje no Brasil, e o STF não, assim, ele não tem essa vocação. Embora alguns ministros sejam mais afeitos às causas governamentais, por princípio, não digo nada relacionado a caráter, princípio puramente. Por exemplo, temos o ministro Joaquim Barbosa, que não vota a favor do contribuinte nunca. Mas não dá para dizer que entra caráter aí. Não. É o jeito dele. Ele é contra... Ele votou favorável à inconstitucionalidade do depósito de 30% da recurso administrativo. Sim. Uma Mas virada significativa. sim. É verdade. Olha eu fazendo injustiça com o Joaquim Barbosa. Mas ele, de modo geral, não é muito afeito à matéria tributária. E, assim, nós advogados, quando contamos com ele, já tiramos o voto do cômputo do que a gente espera favorável, porque ele geralmente é contrário. Outro que geralmente é contrário é o Gilmar Mendes, mas já votou favorável também, mas geralmente é contrário. Enfim, o Judiciário, e especialmente o STF, em última instância, não pode se ver e passar a impressão, passar a imagem de que é uma segunda instância do governo. Isso não pode acontecer. Só uma parte, né, doutor Fábio? Acho que isso nos leva também à reflexão, a forma de composição do STF, né, que é uma casa política. A forma de nomeação, enfim, a escolha dos representantes, eu acho que isso não pode deixar de ser levado em conta, né? E talvez esse seja um agravante para esse aspecto. Como é que a pessoa que foi escolhida, depois de um processo extremamente político, que a gente sabe como é que é, ele vai assim, olha, agora eu vou contra você, governo. Né? Mas Então, ele pode ir, porque o cargo dele é não, vitalício. eu acho que poderia. Inclusive, eu critico veementemente o que ocorre, mas eu acho que o que passa pela cabeça dos ministros, em tese, é isso, né? Também, a gente não pode deixar de lado essa... Talvez se a forma de composição dessa gratidão, fosse, entre aspas? Eu acho que sim. Eu acho que se a forma, não digo 100%, mas se fosse diferenciado, acho que nós não teríamos a realidade que a gente encontra hoje. Eu diria que essa realidade, um problema que eu vejo e que não encontro solução é na forma de indicação. Por exemplo, como é feito, o presidente indica, o Senado sabatina. Essa forma segue o modelo americano. Essa fórmula funcionaria muito melhor se o Senado sabatinasse realmente. Uhum. O Senado no Brasil faz de conta, é um bate-papo. Então, assim, isso faz com que a qualidade da nomeação não seja tão posta à prova, como seria a função do Senado naquele momento. Ele está ali para sabatinar efetivamente. Agora, temos tido uma relativa sorte, porque as últimas nomeações, assim, o ministro Fux foi uma unanimidade, todo mundo agradeceu, especialmente à luz de outros que estavam cotados. A ministra Rosa, apesar de ser focada no direito do trabalho, de ser focada nesse ramo específico, teve humildade na sabatina, disse que ia estudar e com o tempo ia aprendendo e pegando e apreendendo. Teve uma... O Toffoli, eu acho que foi assim, aí entra o problema da indicação. Você botar 2 AGUs, o problema é que o Adams é o próximo cotado, né? O Peluso sai, depois o Brito sai e o Adams entra num dos dois. Aí teremos 3 AGUs. Aí você sai de uma matéria tributária já com 3 AGUs contra, lá no Supremo. Então, mas a gente não desanima, a gente continua lutando. Nós também não. Agora, a ministra Rosa, por exemplo, que todo mundo sempre achou que teria essa gratidão e que teria essa subserviência, entre aspas, esse reconhecimento ao governo, num caso que foi pautado agora, na última semana, semana passada ou retrasada, que foi correção monetária das demonstrações financeiras. Estava com Peluso há anos. Peluso deu um voto sensacional, robusto, assim, pró-contribuinte, com fundamento. A ministra Rosa seguiu ele. E aí o Toffoli pediu vista. Vamos ver o julgamento do mensalão, aí a gente vai ver.
Aí o Toffoli pediu vista para, na minha opinião, assim, modesta, do que eu acompanho, para segurar a onda, porque quando você tem assim uma volta de um pedido de vista e vem robusto e começa o pessoal acompanhando, você chega ao final. Eu acho vergonhoso que depois de 2-2, com as duas posições postas na mesa, você tenha 4-2 e aí os outros ministros mais antigos que poderiam antecipar o seu voto não tenha feito, Não fazem. e que um ministro como o Toffoli, por exemplo, peça vista para dar essa esfriada. Mas são agruras aí do dia a dia. Esse caso das demonstrações financeiras, o escritório patrocina lá no Supremo. Quando o Toffoli pediu vista, a gente falou, não, mais 4 anos agora. Porque, se tudo correr bem, né? enfim... Mas o voto do Peluso muito bem fundamentado. Um outro aspecto da decisão judicial é a necessária motivação, inclusive pela Constituição, artigo 93, inciso 9 ou 10? Acho que 9 também. A decisão judicial deve ser fundamentada. E aqui vem, na minha opinião, o principal aspecto pelo qual não pode ser puramente motivado pelo argumento pragmático. Essa motivação não é qualquer motivação. Obviamente, é uma motivação racional, proporcional, razoável, justa e jurídica também. Não pode... imagine, uma decisão, você pleiteia a restituição de um tributo, o juiz coloca na sentença: devido ao shampoo que eu usei, indefiro. Ou defiro. Não pode. É sem pé nem cabeça. Você tem que trazer a situação, o fundamento ao caso concreto. Você tem que trazer ao direito aplicável. Você tem que trazer os argumentos jurídicos invocados e pertinentes ao caso. Então, essa necessária motivação, na minha opinião, é o que mais explicita a impertinência de um argumento pragmático prevalecente ou exclusivo. Eu, aqui, quando estava estudando, estabeleci 3 regrinhas para tentar botar um pouco de ordem na casa. Quando eu comecei o estudo, eu reparei que... como eu disse, os tribunais superiores assumiram a dianteira pelo silêncio da doutrina e estava faltando regra, balizamento, moldura. Então, nessa tese, eu trago algumas regras que eu considero que poderiam ser aplicadas sem prejuízo de ninguém e em prol de uma melhor parametrização em torno do tema modulação. 3 regrinhas rápidas que eu vou ler aqui para vocês. Uma... O argumento pragmático ou consequencialista de cunho econômico, isso tudo quer dizer o argumento ad terrorem do rombo, não deve ser computado sozinho na decisão judicial em matéria tributária, sob pena de sua manifesta ilegitimidade. Isso vem de encontro com tudo que a gente tem conversado aqui. O argumento pragmático ou consequencialista de cunho econômico pode ser legitimamente computado na decisão judicial em matéria tributária, desde que seja considerado de modo explícito, isso é importante, seja capaz de corroborar os argumentos jurídicos que a sustentam e seja fundamentado em sede constitucional de maneira clara. O que eu quero dizer com isso? Você não pode escamotear um argumento pragmático ou consequencialista de cunho econômico, o argumento do rombo, você não pode escamotear ele na decisão. A gente vê algumas decisões falando, olha, isso aqui eu indefiro pelas razões mais variadas. E a gente sabe, de vez em quando, que o fundamento subjacente a isso é o argumento pragmático. Então, se você toma uma decisão e leva em consideração o argumento pragmático ou consequencialista, você precisa explicitá-lo, fundamentá-lo, até para que você possa reconduzi-lo ao argumento jurídico, como a gente vinha conversando antes. Do contrário, se você escamoteia ele na decisão e não explicita, na minha opinião, a decisão é ilegítima por falta de uma fundamentação adequada nos termos da Constituição.
Outra regra, a terceira e última. Em nenhuma hipótese deve ser admitido na decisão judicial o argumento pragmático ou consequencialista de cunho econômico em matéria tributária, sustentado de maneira implícita, camuflada ou de modo que não seja fundamentado em sede constitucional, sob pena de sua flagrante ilegitimidade. É um repeteco do anterior. Fundamentado em sede constitucional, se você leva em consideração uma decisão do Supremo, ela precisa vir fundamentada na Constituição. Então, eu estava pensando basicamente no Supremo, quando fiz essa... um juiz de primeira instância, por exemplo, pode dar uma decisão sem fundamento na Constituição, fundamento direto na Constituição, porque o que está sendo discutido são atos normativos à luz de uma certa lei. A Constituição pode não entrar no julgamento, embora a decisão não possa ser contrária à Constituição manifestamente. Ela não pode falar, olha, a Constituição fala aquilo, mas eu entendo isso outro. Isso não pode. Mas a Constituição pode não estar diretamente imbricada na discussão. Quero entrar agora numa terceira parte, sobre modulação. Espero que agora vocês apreciem um pouco mais. Ficou mais animada a senhora, hein? Obrigado. Primeira pessoa que me fala isso, hein? Tá certo. Sobre o artigo 20, sobre modulação, eu queria ler para vocês aqui o artigo 27, que é o único artigo em lei. Ele é repetido para a súmula vinculante e para a DPF, mas ele é o único sobre sistema difuso de controle de constitucionalidade das leis e ato normativo no direito brasileiro atual que versa sobre modulação. É esse aqui, não tem outro. Para modular, tem que levar ele em consideração, não pode levar outro porque não tem. Artigo 27 da Lei 9868, de 99. Como eu disse, a lei é de 99, mas ele começou a ser aplicado agora em 2007, esse artigo 27 especificamente, em 2007. Artigo 27. Ao declarar a inconstitucionalidade, estamos falando de inconstitucionalidade. Vou ler todo e depois eu dou uma destrinchada nele, acho mais fácil. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Não sei vocês, mas eu nunca vi um negócio que possa gerar tanto problema como essa frase. Ela eu aqui no livro divido em tópicos que depois eu abordo com mais vagar. Ao declarar a inconstitucionalidade, vale constitucionalidade para modular? Já é uma questão. De lei ou ato normativo, isso é relativamente tranquilo, eu diria que é a única coisa relativamente tranquila na frase toda. E tendo em vista razões de segurança jurídica, é um conceito jurídico indeterminado, aberto, ambíguo, flexível, fluido, ou de excepcional interesse social, idem. Poderá o Supremo Tribunal Federal, só ele ou outros tribunais também? Hoje eu recebi a ligação de uma repórter do Valor sobre um caso que a gente está tentando atuar lá no STJ. Vou falar desse caso depois para vocês, mas aqui sobre Supremo Tribunal Federal, só ele ou o STJ também pode? Se o STJ pode, TRF também pode? E juiz? Isso tudo são questões relativamente abertas. Juiz, particularmente, eu entendo que não, pela gravidade de uma modulação. A modulação é mais grave do que a inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade já é uma exceção, ou pelo menos deveria ser. A modulação é a exceção da exceção, tanto que você precisa de uma maioria de 2/3 dos seus membros, mais do que uma maioria absoluta para a declaração de inconstitucionalidade. Melhor explicando, maioria de 2/3 no Supremo, 8. Maioria absoluta no Supremo, 6.
Para declarar inconstitucionalidade, 6. Para modular, 8. Então, assim, é um negócio tão mais excepcional e tão mais grave que eu não acho justo você colocar na mão de um juiz singular, de um juiz de primeira instância. Acho que, no mínimo, precisa ser um órgão colegiado. A reserva de plenário para a declaração de inconstitucionalidade deve ser aplicada a isso também, embora o juiz possa declarar inconstitucionalidade. Aquela reserva do 97, acho que cabe aqui perfeitamente. Restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado, é o clássico ex nunc, a partir do trânsito em julgado, sem efeito retroativo, não retroage. Para quem sempre confunde ex nunc com ex tunc, nunc não retroage. Tunc já retroagiu. Ou de outro momento que venha a ser fixado. Esse outro momento que venha a ser fixado, em tese, a gente poderia dizer o seguinte: qualquer outro momento, mas aí vai cair naquela falta de razoabilidade. Imagina uma decisão do Supremo dizendo assim: tá bom, o tributo que você está pleiteando de inconstitucional, que você está inquinando, ele realmente é inconstitucional. Mas a minha decisão sobre essa inconstitucionalidade, ela vai valer de 1990 a 1995. Você que entrou com o seu caso em 2000, você não ficou a ver navios, porque não pega o efeito que eu atribuí à minha decisão. Isso não seria razoável, não seria proporcional, não seria, isso literalmente não teria pé nem cabeça. Acho que ninguém precisa se preocupar com uma decisão dessa. Mas pelo texto da lei ou outro momento, ou de outro momento que venha a ser fixado, me parece que a liberdade textual é absoluta. O que nos prende é a razoabilidade, a proporcionalidade, a natural da vida em sociedade. Não seria razoável, enfim. O problema desses conceitos jurídicos indeterminados, segurança jurídica e interesse social, é justamente a ambiguidade deles, a fluidez. Sempre vai ter uma ponderação ali. É necessário que tenha uma ponderação. É necessário que você pegue, no mínimo, 2 dispositivos, princípios constitucionais e sopesem, no caso concreto. Esse momento é onde o argumento pragmático entra reforçando. Ele não entra sozinho, ele entra reforçando. Ele vai ser um pezinho a mais para um lado ou para outro. Mas, de novo, tem que ser reconduzido ao argumento jurídico que, no caso do Supremo, está reconduzido à Constituição. Então, nesse momento, pode sim um argumento pragmático ter alguma influência na decisão, não exclusiva nem prevalecente, mas alguma. Quanto à síntese de possibilidades que eu vislumbro aqui na modulação, eu queria ter preparado para vocês, mas é culpa minha não ter feito. Eu tenho um quadrinho aqui que, obviamente, vocês não vão enxergar, mas eu vou tentar relatar para vocês. Imaginem lei e decisão. Tá? Sempre a lei vem primeiro que a decisão. O judiciário é chamado, ele é provocado depois da lei. O governo baixa a lei, o contribuinte se insurge contra, bate na porta do judiciário. Judiciário, quero que você declare a inconstitucionalidade dessa lei. Eu entendo que ela é inconstitucional por tais razões. Quanto mais jurídicas e robustas, melhor. Mais chance você tem. Entre a lei e a decisão, vamos começar do começo. Regra geral, efeito ex tunc, retroage até o nascimento da lei. O efeito retroage ao nascimento da lei. Então, quer dizer, você tem uma lei hoje, uma decisão semana que vem, essa decisão retroage até hoje e essa lei nasce morta. Um outro efeito que eu chamaria de ex tunc mitigado é o seguinte: essa retroatividade abarca algum momento entre a edição da lei e o dia da decisão. Isso eu chamaria de ex tunc mitigado. Um outro efeito também bem conhecido, ex nunc, não retroage.
Isso já é um tipo de modulação. O ex-nunc mitigado já é um tipo de modulação, ex-nunc é um tipo de modulação, ex-nunc é da decisão em diante, dali para frente. Um quarto tipo, pró-futuro. Esse eu diria que é do dia seguinte à decisão em diante. Se a decisão foi hoje e vale de hoje em diante, ex-nunc, não retroage como regra geral. Se ela é de amanhã em diante, ela é pró-futuro. Eu enxergo esses quatro tipos de modulação, levando em conta que assim, o ex-tunc não é propriamente a modulação, é a regra geral. Os outros 3 são modulação. Sobre o artigo 27 ainda, existem algumas questões pendentes de melhor análise, de maior aprofundamento. Por exemplo, há na doutrina, inclusive já houve aplicação pelo Supremo, de outros tipos de modulação. Lhes digo, a gente está falando aqui o tempo inteiro sobre modulação temporal, mas você pode ter uma modulação subjetiva, você pode ter uma modulação material, vinculante, objetiva, espacial. A doutrina faz referência a outros tipos de modulação. O Supremo, quando julgou o caso da prescrição quinquenal dos créditos tributários, o artigo 45 e 46 do 8.212, ele fez uma modulação que foi além da temporal. Ele falou, para quem entrou com a ação, está respeitado o direito ali pleiteado. Quem não entrou, perdeu esse direito. Isso vai além do temporal. Além disso, um outro tópico importante é o seguinte, e a inconstitucionalidade da modulação? Tenho visto alguns doutrinadores e alguns livros, alguns artigos, algumas monografias, fazendo referência à inconstitucionalidade da modulação. Na doutrina, eu citaria, para quem estuda e acompanha, Álvaro Ricardo de Souza Cruz, Olavo Alves Ferreira, Ingo Wolfgang Sarlet, Ives Gandra, Elival da Silva Ramos, Lênio Luiz Streck, José Adércio Sampaio Leite e André Dias Fernandes. Todos esses falam que a modulação é inconstitucional. Eu diria que é complicado defender a inconstitucionalidade da modulação. Já vi um menino brilhante, Daniel Sternick, se não me engano, fez uma monografia defendendo a ilegitimidade da modulação. Não pode modular, de jeito nenhum. Eu estava falando com um colega ali antes antes do começo aqui. Eu, quando cheguei na qualificação da tese, qualificação é uma fase em que você leva um projeto de tese e a intenção é que, quanto mais ele for criticado, melhor. Ali não é entre amigos, por mais que você goste dos professores. Quanto mais eles te criticarem, melhor. O estagiário saiu da qualificação, virou para mim e falou, porra, você está triste? Eu falei, não, me deu o caminho, era o que eu precisava. Eu cheguei na qualificação com o plano A, que era assim, não pode modular, de jeito nenhum. E o plano B era, tá bom, pode modular, mas tem que ter regras. Os dois professores bateram tanto no plano A, que eu saí de lá falando, bom, plano A é sem chance nenhuma, eu vou ter que focar no plano B. E nesse sentido, assim, me realizou 100%, porque você sair de uma qualificação com um esclarecimento desse nível é uma bênção. Acreditem, de vez em quando você sai falando, pô, mas continuo em dúvida. Então, foi maravilhoso nesse aspecto. Você defender a inconstitucionalidade e a impossibilidade, hoje em dia, eu diria que é tapar o sol com a peneira. Por alguns motivos. Vamos a eles. No plano judicial, no STF, existem 2 ADINs contra a Lei 9868. Elas questionam vários dispositivos da Lei 9868, que estabelece o processo e que estabelece o processamento e julgamento de ADIM e ADC perante o Supremo. Me refiro à ADIM 2154 da Confederação Nacional de Profissionais Liberais e a ADIM 2258 do Conselho Federal da OAB.
dentre os dispositivos da 9868 que são questionados por essas duas ADINs, tem também o artigo 27. Nesse julgamento, o que acontece? Até hoje existe um voto contrário à vigência da norma, ou seja, pela inconstitucionalidade, que é do ministro Pertence. Desde então está com o pedido de vista, ele foi sobrestado o julgamento por pedido de vista e desde então não voltou à pauta. Existe um julgamento pela inconstitucionalidade do ministro Pertence, do artigo 27. Essas duas ADINs estão correndo juntas e não voltaram à pauta depois desse voto do ministro Pertence específico sobre o artigo 27. Qual seria o efeito prático de você reconhecer a inconstitucionalidade da modulação hoje em dia? Eu disse que ia tapar o sol com a peneira. Hoje em dia, o Supremo já modulou e já discutiu modulação tantas vezes que, olha o ridículo da situação. Se você declarar inconstitucional o artigo 27, você ia ter que modular essa decisão. Porque o que você ia fazer com as decisões do Supremo que modularam? Então, assim, é complicado. Imagina, tá bom, o artigo 27 é inconstitucional, mas vamos modular essa decisão, porque a gente tem que respeitar as decisões que a gente já... Mais ou menos o que acontece com medida provisória, que não é regulamentar. Pois é, mas o regulamentar para o STF, num caso desse, assim, a anistia pela declaração de inconstitucionalidade seria uma modulação. Então... Agora, como isso seria possível? Até acho que seria possível, hein? Quer um exemplo? Assim, já estamos aqui num laboratório de como, né, o Supremo poderia fazer para se livrar dessas ADINs, declarando a inconstitucionalidade e mantendo o Instituto da Modulação. Quer um exemplo? O Supremo pode virar e falar: eu entendo que o artigo 27 é inconstitucional porque fala de 2/3 dos ministros. Isso é uma limitação indevida, na medida em que a modulação deflui da própria Constituição diretamente. Ele pode fazer isso. Olha aí, você tem uma declaração de inconstitucionalidade do artigo 27 e depois, eventualmente, uma modulação decorrente da Constituição, não do artigo 27. Então, assim, me impressionaria se viesse algo nesse sentido. Além disso, outro efeito prático, a proliferação disso. O STJ já chegou a discutir em algumas ocasiões, o crédito prêmio do IPI foi uma belíssima discussão, quem conseguir pegar o voto para ler, recomendo, porque lá ele discute profundamente, num alto nível, e decide por não modular. E modulação é engraçado. As melhores decisões são aquelas que decidiram por não modular. É impressionante. É um estudo ao contrário. Você estuda o que não aconteceu para parametrizar o que deve acontecer. Isso é relativamente enlouquecedor, mas funciona bem. A proliferação é tanta que eu vou mencionar para vocês uma lei do Rio que fala de modulação. Essa lei é 5427, de 2009, que estabelece normas sobre atos e processos administrativos no âmbito do Estado do Rio, tendo por objetivo, em especial, a proteção dos direitos dos administrados. Tá? Lei 5427, lei estadual. Parágrafo 3º do artigo 53. Vou ler. Os poderes do Estado e os demais órgãos dotados de autonomia constitucional poderão, no exercício de função administrativa, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, restringir os efeitos da declaração de nulidade de ato normativo ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de determinado momento que venha a ser fixado. Ora, é a nossa boa e velha modulação. Escarrada aqui, falando de função administrativa, falando de nulidade, não de inconstitucionalidade, mas é ela. Uma outra consideração a respeito de eventual declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo.
E aí essa proliferação, como é que fica? Porque, como eu disse, o negócio é de 99, finalzinho de 99, já está aí há algum tempo. O Supremo e o STJ começaram em 2007, 2006 a se manifestar sobre isso. Proliferou. Hoje em dia a TRF aplica, não é super comum, mas acontece. Tem esse dispositivozinho aqui maroto. Foi o único que eu achei em legislação estadual, quando eu fiz a pesquisa. Procurei eventual questionamento dele no TJ, não o encontrei. Não sei se hoje tem. Na época eu procurei, não encontrei. Além disso, o projeto de CPC, que está em trâmite, aquele que o Fux foi o presidente da comissão, projeto de CPC, está em trâmite na Câmara, se eu não me engano, prevê em 2 ou 3 artigos a possibilidade de modulação por juiz, inclusive. Então, assim, modulação veio para ficar, eu não tenho dúvida disso. O que está faltando é parametrizar, é estabelecer regras, é organizar a casa. Essa foi a nossa proposta desde que a gente levou o projeto à qualificação. Quarta parte, estudo de caso. Essa aqui talvez seja a que vocês mais gostem. É a mais prática, sem trocadilho, não é pragmática. É prática, mas vou falar sobre 3 processos que foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal e que, na minha opinião, foi aplicado o entendimento sobre a modulação 100% equivocado. Em 2 não modulou, em 1 modulou. 100% contra o contribuinte. Não estou sendo corporativista, é 100% equivocado porque pelas razões erradas. Vamos ver. Mas, o primeiro, IPI alíquota zero. Os recursos extraordinários, para quem quiser anotar, é 353, 657 e 370, 682. Tá? IPI alíquota zero. Foi uma questão bem conhecida há um tempo atrás. Os argumentos favoráveis eram a segurança jurídica, confiança legítima, boa-fé e retroatividade. No Supremo, isso contou com pareceres do Bandeira de Mello e do Luiz Roberto Barroso. O professor lá da UERJ me deu aula, queridíssimo. Só para vocês sentirem a envergadura da discussão. Grande argumento. Bom, as decisões eram todas no sentido da inconstitucionalidade. Isso era uma jurisprudência pacífica e agora, com essa decisão, essa do RE 353-657, o Supremo está mudando a sua jurisprudência. E essa mudança repentina não pode ser feita sem afronta à segurança jurídica, confiança legítima, boa-fé e retroatividade, razão pela qual pedimos que vocês modulem isso daqui para diante, ou seja, a decisão do Supremo valer da sua data em diante, ex nunc, não retroagindo. Argumento contrário. A Fazenda levantou que não houve trânsito em julgado. Todas aquelas decisões que supostamente teriam criado uma jurisprudência favorável aos contribuintes, na verdade não tinham transitado em julgado. E ela fez um belíssimo trabalho. A Fazenda está se especializando de uma maneira interessante. É bom porque o dinheiro público vai estar sendo melhor usado e a Fazenda Nacional trabalhando bem significa processos da Fazenda com êxito, de modo que, assim, em tese, o dinheiro está indo para o Estado para o uso que deve. Eles estão se especializando muito e estão conseguindo bons resultados, no Supremo, inclusive. Esse foi um excelente resultado. Eles compilaram dezenas de decisões e mostraram, olha, tem um agravo regimental e tem um embargo de declaração aqui. Isso não transitou. Vocês não podem chamar de jurisprudência pacífica o que não transitou. Adivinha, a decisão foi: é possível analisar a modulação em RE. Isso era uma novidade, porque a lei cuida de ação direta de inconstitucionalidade. Chegou a ter essa discussão em certo momento. Aqui, sacramentou, é possível falar de modulação em RE, mas não modulou. Não modulou por quê? Os ministros se sensibilizaram com esse argumento de que
você não poderia ter uma virada jurisprudencial sem o trânsito em julgado. Esse julgamento, se você, para quem tiver curiosidade, recomendo vivamente a leitura do acórdão, porque é a melhor discussão sobre modulação que já houve no Supremo. O ministro Ricardo Lewandowski levanta em questão de ordem a possibilidade da modulação e defende sozinho, contra todos os outros ministros, a possibilidade de modulação. E foi a tal ponto interessante que a ministra Ellen, na época era presidenta do tribunal, ela falou: me congratulo com os colegas porque essa foi uma tarde digna de Suprema Corte. O alto nível dos debates enriqueceram e embelezaram aquela discussão de uma maneira que realmente recomendo a leitura. Foi basicamente Ricardo Lewandowski de um lado e o ministro Marco Aurélio de outro. O ministro Marco Aurélio sustentando que, na hipótese de uma constitucionalidade, você não poderia falar em modulação. Você não pode modular uma regra, um dispositivo constitucional. Além disso, o ministro Marco Aurélio ainda trouxe um argumento que era o seguinte: o caso não estava bem aparelhado. Isso quando o caso não está bem aparelhado, assim, quando ele não é o melhor para ser usado na situação concreta. Isso por conta da falta de trânsito em julgado. Aqui é interessante notar que a segurança jurídica serviu tanto ao pleito de modulação quanto ao indeferimento. Porque na decisão o Supremo fala: olha, aqui segurança jurídica não há que se falar, porque não houve mudança de jurisprudência, não tinha transitado. Então, a segurança jurídica aqui não está afetada em nada. O resultado, uma crítica aqui que poderia, mas aí é pessoal, não em relação o resultado no mérito foi 6-5. Acho que isso poderia ter sensibilizado, eventualmente, os ministros para, assim, num julgamento apertado. Não digo que isso deva ser uma regra, mas se você tiver um julgamento apertado, talvez seja conveniente analisar a possibilidade de modulação, justamente porque, voltando àquele ponto, é a exceção da exceção. A inconstitucionalidade é a exceção, é verdade. Modulação é ainda mais excepcional. Mas aqui a gente barrava com aquele problema da constitucionalidade. Então, o julgamento final do Supremo foi pela constitucionalidade. A maioria dos ministros expressamente verbalizou, que não seria possível modulação na hipótese de constitucionalidade. Mas aconteceu um negócio bom. Nem tudo é só desespero. Às vezes tem coisa boa que sai disso. Uma coisa boa desse julgamento foi o seguinte: além da beleza da discussão toda, acadêmica, uma coisa boa foi o seguinte: ficou estabelecido que não é possível modular no reconhecimento de constitucionalidade, mas é possível modular nas decisões modificativas de jurisprudência anterior. Isso foi um importante parâmetro que o Supremo deu e que ainda não foi devidamente explorado. Se puder, eu chego até lá. Isso já vai ser extrapolando um pouco. Enfim, essa decisão teve uma acepção formalista e positivista, na medida em que decisões rigorosamente que eram aplicadas aos baldes, todo mundo tinha a impressão nítida de que aquilo era uma jurisprudência pacífica, por embargos de declaração e agravos regimentais interpostos pela Fazenda, não chegaram a transitar, e isso serviu de justificativa para que não se modulasse, porque não era jurisprudência pacífica, que estava cambiando naquele momento. Então, essa acepção formalista ela aumenta a litigiosidade, na medida em que a mensagem pedagógica que o Supremo dá é o seguinte: amigão, recorra sempre, porque amanhã pode ter aí uma novidade, alguma coisa que te favoreça. E era uma questão, no país era tida como certa, assim, era clara. A jurisprudência do Supremo nisso era pela inconstitucionalidade. E aí, com essa decisão, veio essa novidade de que nenhuma tinha transitado.
Outra questão, outro caso. Prazo quinquenal para prescrição e decadência de créditos tributários. Argumento favorável. Aqui, só para esclarecer, aqui foi o contrário. A decisão foi pela inconstitucionalidade, foi a favor dos contribuintes. O prazo que era de 10 anos reduziu para 5. Argumento favorável, isto é, em prol do fisco, da Fazenda. Rombo de 96 bilhões destinado ao socorro dos necessitados. Esse era o argumento. Argumento contrário, falta de surpresa. Todos os tribunais, inclusive administrativos, reconheciam a inconstitucionalidade, a ilegitimidade desse quinquênio adicional. E o Supremo não poderia se submeter a razões de Estado, a argumentos ad terrorem para admitir uma modulação numa situação dessa. Decisão declarou a inconstitucionalidade e modulou. Foi uma decisão que modulou. A decisão é bem estranha, a justificativa é pequena. Foi o ministro Gilmar Mendes que encabeçou isso aí. O ministro Marco Aurélio ficou vencido aqui. Na outra, o ministro Marco Aurélio abriu a divergência em relação ao Ricardo Lewandowski e foi acompanhado por todos. Ricardo Lewandowski ficou vencido sozinho. Aqui, o ministro Gilmar trouxe essa ideia da modulação, o ministro Marco Aurélio ficou vencido. Ele, regra geral, é contrário à modulação, ele não admite muito porque ele acha que seria uma flexibilização da decisão do Supremo e da Constituição inadmissível. Essa, eu diria que foi uma tarde indigna da Suprema Corte, porque a decisão não tem fundamento sobre modulação, ela não tem fundamento. Se você for no acórdão, você não encontra fundamento para a modulação. Você não encontra fundamento jurídico, argumento jurídico que possa embasar uma decisão modulando. E é lamentável, porque foi a primeira decisão em matéria tributária que modulou. Então, de novo, contrário ao contribuinte, é errado pelas razões expostas, não por ser contrário ao contribuinte. Duas conclusões, uma é contrária ao contribuinte, outra é equivocada. Uma ponderação. A lei era de 91, foi declarada inconstitucional em 2008. O que dizer de todos os anos de recolhimento indevido, prescrito, que não entrou na decisão? Porque quando você tem a inconstitucionalidade, você tem também o instituto da prescrição e decadência. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entrou. Enfim, mas e o recolhido ali, indevido, que não vai ter nunca retorno, porque o direito prevê que não deve ter? Isso não foi levado em conta, a modulação foi estranha, inclusive, nesse sentido. O STF acabou acatando o argumento ad terrorem e tem uma citação que eu gosto de fazer, que é o seguinte, essa citação foi feita na sustentação oral do crédito prêmio do IPI no Supremo Tribunal. O advogado que estava lá defendendo disse o seguinte: modular efeitos para minimizar perdas financeiras do Estado equivale a reduzir esta Corte Constitucional ao papel de curadora de um Estado que se tem por incapaz. Eu achei isso bem colocado. Para caminhar para a conclusão, terceiro caso, COFINS Sociedades Profissionais, foi o que a doutora Frana falou no começo. RES 377.457 e 381.964. Argumentos favoráveis, preservação da segurança jurídica e retroatividade. Argumentos contrários, câmbios jurisprudenciais no STJ e no STF, ou seja, a flutuação jurisprudencial. COFINS Sociedades Profissionais nunca foi muito pacífico, segundo a Fazenda. A própria edição da súmula teve um vai e vem, aí ela foi editada, depois ela foi revista, não foi derrubada, foi mantida. No STF, inicialmente, você tinha uma orientação generalizada de que a questão era infra, e aí você caía na súmula 276. Depois o STF resolveu analisar a questão, enfim, foi um tema oscilante na jurisprudência. Esse era um argumento contrário à modulação. Aqui a decisão reconheceu a constitucionalidade e não modulou.
Então, foi contrário ao contribuinte de novo. Aqui tem algumas questões. Destaque nesse julgamento para o ministro Menezes Direito e Celso de Mello. O ministro Menezes Direito pegou a bandeira da modulação nesse caso, levantou e foi atrás. E o debate que acontece é bonito. Não é como no primeiro, no IPI alíquota zero, mas é interessante de ver. Melhor que o segundo, prazo quinquenal. Marco Aurélio, por princípio, ele é contrário. Eu não sei se aqui... Nesse caso, ele foi assim, aguerrido também no sentido Daqui a pouco eu dou uma olhada aqui. Ele foi favorável aos contribuintes para Esse caso foi interessante por vários motivos. Um deles foi o seguinte: o ministro Celso de Mello, que foi o último a votar, virou e falou, e aí entra no que a doutora Frana falou no começo, não se trata aqui de, que por si só já seria uma ponderação interessante, não se trata aqui do Supremo chancelar a jurisprudência do STJ, através da súmula 276. Nós não temos essa obrigação. A súmula do STJ é a súmula do STJ. Nós aqui somos nós aqui. Não temos essa obrigação. Aqui vem um ponto. Acho até que tem, porque o Supremo é o órgão de cúpula do Judiciário. Então, acho que uma súmula editada traz uma certa segurança jurídica, traz uma certa estabilidade que não pode ser pura e simplesmente ignorada pelo STF no seu julgamento. Mas vá lá, tudo bem. Vamos considerar que STF, STF, STJ, STJ. O ministro Celso trouxe o seguinte ponto. O problema, nesse caso, é que nós, Supremo, dizíamos que a questão era infra. E nós, Supremo, não recebíamos os recursos. E nós, Supremo, deixávamos que a decisão ficasse a cargo do STJ, que tinha a súmula 276. Quando nós fizemos isso, nós, de certa forma, chancelamos, porque nós podíamos ter dito que íamos analisar. Nós nunca dissemos que íamos analisar. Dissemos agora, nesse julgamento. Esse é o primeiro julgamento nosso a respeito disso. Antes não tínhamos dito. Antes tínhamos dito que era matéria infra. Com essa manifestação do Celso, que foi o último a votar, porque é o decano, o Ricardo Lewandowski e o Carlos Brito, Aires Brito, voltaram atrás da sua decisão anterior de não modular. E aí é curioso, porque o resultado ficou 5-5. Faltava a ministra Ellen. Aí o Conselho Federal da OAB entrou com embargo de declaração falando, olha, aqui por ser mudança de jurisprudência e por uma série de especificidades do caso, precisa do 6º voto e daria para modular por 6-5. Precisamos ouvir a ministra Ellen. Ela se aposentou sem dar uma resposta sobre isso. Acho que assim, foi até bom porque a resposta seria negativa. Não sei da Rosa, mas da Ellen seria negativa, ainda mais um empate assim. Da Rosa, ela não sendo muito afeita à matéria tributária, não sei também que destino vai ter, mas esse caso continua pendente com um embargo de declaração do Conselho Federal da OAB, pedindo a modulação se admitida pelo 6º voto. E o que fundamenta esse embargo de declaração é um parecer do Barroso, o Luiz Roberto Barroso, professor da UERJ, interessantíssimo, no qual ele sustenta que pela mudança de jurisprudência você poderia ali, na circunstância específica, modular por 6-5, por maioria simples, maioria absoluta, não simples, mas não aquele 2/3, 8 votos. Depois, aqui já houve uma preocupação para não se baratear o uso analógico da modulação, não se criar uma moratória fiscal. Depois teve um 4º caso, que eu vou mencionar em uma linha. Fundo Rural. Foi declarada a inconstitucionalidade e não foi modulado. Nesse caso, Fundo Rural, eu considero, RE 363-852, eu considero que aqui o Supremo, finalmente, esse não é 100% equivocado, nem 100% contrário ao contribuinte. Esse é a favor do contribuinte e esse é certo. Por acaso, os dois andam juntos, a favor do contribuinte certo e contrário ao contribuinte equivocado. Por acaso, mas por razões e fundamentos explicitados. No Fundo Rural, os ministros disseram o quê?
olha, não vamos baratear isso da modulação, não vamos fazer com que isso seja moeda corrente, não vamos fazer com que isso caia no trivial, senão a gente vai criar um problema. Senão a gente vai virar uma segunda instância de governo, a gente vai estar chancelando lei inconstitucional, a gente vai estar dando uma mensagem pedagógica para o governo de que ele pode atuar à revelia da Constituição, que aqui tem jeito. Então, não vamos continuar nessa linha, não. Vamos dar uma segurada. Dito e feito. Depois disso, nenhuma decisão relevante sobre modulação. Tiveram decisões pequenas, alíquota progressiva de IPTU, por exemplo, taxa de coleta de lixo, taxa de iluminação pública, isso tudo já foi discutido em modulação, sempre não se modulou. Mas considero questões menores. Essas 4 considero as maiores e as que criam o que eu chamaria de teoria geral da modulação no Supremo. Sobre perspectivas, já terminando. Sobre perspectivas de modulação, vocês podem me dizer, tá, mas então isso caiu no esquecimento com esse último julgamento, já tem uns 2, 3 anos, e depois ninguém nunca mais falou. Não, modulação está na pauta do Supremo subjacente, subterrânea, o tempo inteiro. Por exemplo, proposta de súmula vinculante 69, que traz a inconstitucionalidade da chamada guerra fiscal. Houve uma proposta de súmula vinculante, o Supremo fez um edital, submetendo à consulta pública o teor dessa súmula. Dezenas de instituições, pessoas, associações, todo mundo, eu diria que em torno de 100, eu, inclusive, protocolei petição lá no Supremo para falar, olha, nesse caso, cada um foi atrás do interesse que tinha. Eu, pessoalmente, disse, olha, nesse caso, se sair essa súmula do jeito que está previsto, já que é uma proposta de súmula vinculante, eu entendo que deveria modular. Porque a guerra fiscal, se ela é deletéria e se ela tem impacto negativo sobre vários aspectos, por outro lado, muitas vezes o benefício é dado de maneira onerosa. A empresa que se instala e ganha o benefício, ela tem que, muitas vezes, criar planta industrial, isso significa construir, funcionar, gerar mão de obra num número de tanto, tipo, sei lá, 15 mil empregos novos. Existe uma contrapartida. Muitas vezes isso é oneroso. Nesses casos, como é que você vai virar para o cara e falar, bom, você que calculou toda a sua operação naquele lugar, considerando esse incentivo, você está devendo 5 anos, cara. E pior ainda, como é que a gente vai falar para o Estado que deu o incentivo, falar correr atrás, falar para o empresário com quem ele negociou, olha, neguinho, tudo que a gente falou foi brincadeira, o Supremo derrubou. Eu agora tenho que te cobrar, eu sou obrigado, artigo 142 do CTN, eu vou ter que te executar por 5 anos. Lamento. Como é que vai acontecer isso? Então, uma saída que seria mais do que honrosa seria a modulação nesse caso. Se você dissesse, tudo bem, a brincadeira do passado está perdoada com a modulação, isso vale daqui para frente, novos incentivos e benefícios só valerão daqui para frente se adequadamente chancelados pelo convênio CONFAS, como deve. Os que foram feitos permanecem respeitados, mas daqui para frente tem que seguir à risca. Isso resolveria o problema. Agora, não fui o único, mais de 50 pleitearam a modulação. Tem de tudo lá, se vocês entrarem, tem acesso pela internet. Se vocês entrarem, tem associação de qualquer coisa que vocês imaginarem, tem de tudo. Inclusive eu. Tem de tudo mesmo. Muita gente entrou. Gente da Zona Franca de Manaus entrou para dizer, olha, tira a Zona Franca de Manaus, senão você acaba com o meu incentivo, você nem querer, nem saber que está acabando. Assim, está certo. Então, assim, recomendo. Outra perspectiva no STF é a ADC 18. A ADC 18 cuida da exclusão do ICMS, da base da COFINS e do PIS. Está pedido na petição inicial da ADC 18 que, caso o julgamento seja favorável aos contribuintes, seja modulado. Se for favorável aos contribuintes, vai ser pela inconstitucionalidade.
existe essa perspectiva porque havia um RE 240.785 que chegou a ter 6 votos favoráveis ao contribuinte e um contrário. Esse julgamento foi interrompido por um pedido de vista do Gilmar, um daqueles para esfriar a situação, para o julgamento não poder se concretizar, se concluir. E aí a AGU, a Presidência da República, entrou com uma ADC, a ADC 18, pedindo a mesma coisa com outras palavras. Resultado, o RE ficou afeito, ficou junto com a ADC e foi reconhecida a precedência da ADC. O julgamento vai começar do zero. Mas existe essa perspectiva dos 6 votos favoráveis. Dos 6, um ministro se aposentou, então aqueles 6 hoje é 5. O Peluso vai se aposentar em 3 de setembro, serão 4. Mas existe essa perspectiva. Aqui, eu já escrevi uns, talvez em torno de 10 artigos, entre dialética, valor econômico e artiguinho de internet, de conjure. Já escrevi uns 10 para dizer o seguinte: no caso da DC 18, não pode modular, em hipótese alguma, por nada. Porque isso aqui é um argumento ad terrorem, puro e simples, sem fundamento jurídico, sem nada que traga um arcabouço suficiente a fundamentar uma modulação. Vamos ver, isso aqui é um julgamento que ainda vai se iniciar no Supremo, mas é uma perspectiva. Se for favorável ao contribuinte, modulação será debatido certamente. Outra perspectiva é o projeto do CPC, como eu disse, está previsto lá que, inclusive, o juiz de primeira instância possa modular. Precisamos ver como é que isso vai tramitar, como é que vai ser a percepção, se e quando isso passar. Um último ponto, Lei Complementar 118, de 2005, do STJ. Do STJ não, hoje em dia é dos Tribunais Superiores. O STJ tinha uma posição muito clara a respeito disso. Ele formulou, no passado, a chamada tese dos 5+5. Veio a Lei Complementar 118, para acabar com a tese dos 5+5. O STJ veio em cima e falou, tá, isso vale, mas para os pagamentos efetuados a partir de 9 de junho de 2005. Pois bem, essa é uma das raras hipóteses em que o STJ tem uma jurisprudência firme. Não é oscilante, não é vacilante, não vai e vem, não flutua, é firme. Sempre foi, o STJ encasquetou com isso e manteve o tempo inteiro. Aí a questão chegou no Supremo. Aí o Supremo o que faz? Vota diferente, julga diferente. Julgou menos que o STJ, menos em relação ao contribuinte. Deu um passo para trás em relação ao contribuinte. Ele disse assim: para as ações ajuizadas e não pagamentos efetuados, a partir de 9 de junho de 2005, a lei vale, até lá não. Então, ele trocou pagamentos efetuados por ações ajuizadas. Qual é o impacto disso, dessa brincadeira? O impacto é que quem entrou com a ação entre 9 de junho de 2005 a 9 de junho de 2010, e não sei se vocês se lembram, houve uma correria em 2010 para entrar com ações, para pegar os 10 anos que o STJ dava. Quem entrou entre 9 de junho de 2005 a 9 de junho de 2010, pelo voto do STF, perdeu os 10 anos, ficou só com 5. Perdeu o segundo quinquênio. Isso, numa ação, assim, para quem está acostumado, representa um significativo montante, que foi assim capado pelo STF sem muita discussão. A questão voltou ao STJ, num RESP, não estou com o número aqui, mas é um RESP que foi julgado agora, recentemente, foi publicado o acórdão dele, se não me engano, 4 de junho. Houve a oposição de embargos de declaração para tentar modular. Nesse RESP, o STJ fala assim: a minha posição anterior está superada pela decisão do Supremo, me curvo a ela. Foram opostos embargos de declaração,
Estamos trabalhando, eu faço parte. Hoje, eu ia contar no começo aqui, uma repórter do Valor me ligou, eu estava concluindo aqui a apresentação, ela me ligou para perguntar sobre isso, que história é essa de modulação na 118 no STJ. A história é a seguinte, não sei se ela vai escrever certo, então, quando leem, por favor, deem um desconto do jornalista escrevendo sobre direito, às vezes é complicado. A história é a seguinte, o STJ está mudando radicalmente a jurisprudência dele. A gente vai tentar, no STJ, pleitear a modulação. A modulação da decisão dele é STJ, não do STF. O STF decidiu, está decidido, e transitou. Mas ele, STJ, quando ele fala a minha decisão anterior está superada em me curva do STF, na minha opinião, ele pode falar a decisão do STJ se adequa ao julgamento, a jurisprudência do STJ se adequa ao julgamento do STF, porém, vamos modular, e aí existem algumas opções de quando. Pode ser da decisão do STF, da publicação do trânsito em julgado, lá do STF, pode ser da sua decisão do STJ, agora em abril, da sua publicação 4 de junho, ou de qualquer outro momento. Pode ser do embargo de declaração, da decisão do embargo de declaração em diante. Enfim, ele não vai estar descumprindo a decisão do STF. O STJ eu te diria que pode. Eu tenho um artigo pesado, assim, grande, pegando cada esboço de debate sobre modulação e mostrando que o tribunal está num momento maduro para isso. E seria uma oportunidade ímpar para que o STJ não se curvasse acriticamente ao julgamento do Supremo, como fez na súmula 276, que simplesmente cancelou, sem nenhuma discussão, sem nenhum... Não estou dizendo aqui que o STJ tem que se rebelar contra o STF, não é isso. O que eu estou dizendo é que existem maneiras e maneiras de você adequar a sua jurisprudência mansa e pacífica ao julgamento do STF. Uma maneira é modulando. Com isso, a um só tempo, ele tem uma oportunidade ímpar, de a um só tempo, ter algum destaque sobre esse assunto modulação, que no STJ está relativamente bem adormecido, mas o tribunal está maduro para isso, na minha opinião. Ele poderia não simplesmente se curvar criticamente, ele poderia institucionalmente fazer bonito, ele poderia ali trazer uma contribuição, trazer uma participação, especialmente considerando a segurança jurídica dos seus jurisdicionados. Quem entrou com a ação entre 9 de junho de 2005 a 9 de junho de 2010 entrou com base na jurisprudência do STJ. Como é que depois vem o STF e fala, não, essa jurisprudência não serve para nada? E nem falou, não está explicitado em área nenhuma, só julgou em outro sentido. Então, assim, o STJ tem essa carta na manga que ele pode usar. Estamos trabalhando, eu particularmente estou trabalhando nisso também, para tentar fazer com que isso aconteça aí no STJ, isso nos próximos meses vocês vão ter notícia, se der certo ou não. Mas, enfim, tinha basicamente isso para dizer, só complementando a doutora Frana falou da burocracia no judiciário e no funcionamento das ações. Sobre a DC 18, a gente tem uma situação esdrúxula. A gente tem 2 súmulas do STJ, dizendo que é constitucional, contrário ao contribuinte. E a gente tem a questão submetida ao STF, ao plenário do STF, desde 99. Aqui, isso é engraçado, no Brasil nada as coisas funcionam para um lado quando é bom e para o outro não funciona porque não é bom. Nunca é pão, queijo, queijo. Não tem segurança jurídica. Não. Nós tínhamos uma carteira, os advogados da Polícia de São Paulo, com o Instituto Previdenciário. Tem uma coisa que a INSS pagava juntos, com todos os meus amigos maquetos. Paguei 32 anos. Daí vai o rato chamado
Precatório valia um outro encontro, porque precatório é uma vergonha no Brasil. Mas já tem 400 mil que o Serra deixou em São Paulo. Então agora o Alckmin já conseguiu pagar 3.200 por mês. O município está terrível lá em São Paulo. O município, eu acho que está em 2001. Está em 2001 o pagamento. Ainda tem ação do meu pai. É. Dou valor administrativo baixo para cá. Só finalizando, sobre a DC 18, exclusão do ICMS da base da COFINS e do PIS, o STJ tem 2 súmulas dizendo que é constitucional. A questão está no Supremo, está no Pleno do Supremo desde 99, primeiro pelo RE 240.785 e agora pela DC 18. A DC 18 chegou a ter medida cautelar. Medida cautelar numa DC significa suspendem-se os processos e ninguém mais julga a questão, até que o Supremo dê a palavra final. Ela foi prorrogada, ineditamente, 4 vezes. Foi a primeira vez que se prorrogou 4 vezes uma cautelar numa DC. Antes dela, na lei de imprensa, tinha sido prorrogada 1 vez. Nessa foi prorrogado 4 vezes. Nós, inclusive, lá no escritório atuamos para falar, olha, para de prorrogar, vamos, pelo amor de Deus, que seja a última vez. Aí o ministro Celso falou, tá bom, vai ser a última vez. Só que em vez de julgar, de liberar o voto e julgar, não. Acabou o efeito que se a gente imaginasse que na época que seria isso, a gente não teria nem pedido. A nossa intenção era que acontecesse o julgamento, mas, enfim, não dá para acertar sempre. A intenção era a melhor possível. Não gosto de concordar com o ministro Marco Aurélio, mas quando ele critica o sistema dual de recursos, ele tem razão. Sim, Que sim. Nesse ponto é complicado. Aí, o que acontece? Todas as ações do Brasil sobre ICMS e PIS/COFINS, de primeira e segunda instância, estão sendo julgadas como? Inclusive por culpa da meta, que os juízes e tribunais têm uma meta, eles têm que ter uma certa produtividade. Aí, o que acontece? Como eles julgam? No sentido da constitucionalidade, e digo constitucionalidade assim, pode dizer que é constitucional, ou pode dizer que é inconstitucional. O convencimento é livre. Não... Agora, não, eles julgam aplicando a súmula da CJ. Isso dá um trabalho para a gente que vocês não têm ideia, porque a gente tem que entrar com embargo de declaração para pré-questionar. De vez em quando vem uma multa aí. Depois do embargo de declaração, tem que entrar com RE e RESP, porque o acórdão está fundamentado em súmula do STJ. Se você só entra com RE, se a Fazenda é malandra lá na frente, ela vai falar, pô, acórdão de duplo fundamento aqui, você deu mole, você tinha que ter entrado com RESP e não entrou. Aí você entra com RESP. Fadado ao insucesso, porque tem súmula contrária. É óbvio que o RESP não vai nunca prosperar. Aí você entra com agravo da decisão denegatória do RESP, porque não basta entrar com RESP, você tem que agravar, senão o duplo fundamento continua te pegando. Enfim, depois você chega, de vez em quando, ao regimental ou a uns embargos. Isso tudo para rigorosamente nada. É o Supremo que vai decidir isso. E, assim, nas nossas sustentações orais, eu instruí o pessoal lá no escritório a fazer o seguinte, a gente vai, põe a cara a tapa para dizer o seguinte, amigo, julgue como quiser, o seu convencimento é livre, mas, pelo amor de Deus, com argumentos constitucionais, senão você vai causar aqui um atravancamento no judiciário que você não tem ideia. A gente vai entrar com tudo que é possível, mas a gente tem que entrar. Agora, se você me dá uma prestação jurisdicional com argumentos constitucionais, independente de que sentido, a discussão vai para onde tende a ir, porque a questão está posta no Supremo. Na STJ ela está decidida, mas a partir do momento em que o Supremo vai decidir essa questão, vai se sobrepor à decisão da STJ. E aí depois vai caber ao STJ ver como vai compatibilizar a decisão, a jurisprudência dele pacífica com o julgamento do STF. Mas aí é uma segunda etapa. Enfim, era basicamente isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que tenham gostado. Espero que não tenha sido muito cansativo. Gostaria de agradecer ao doutor Fábio. Alguém quer fazer algum questionamento específico sobre o tema? Também foi tão esclarecedor, né? Vocês vão agora fazer um sorteio, não é? Dos livros do professor Fábio. Vamos ver quem vão ser os agraciados.
Faz aí. Então vamos lá. Por favor. Eu tiro um, você tira outro. Vamos ver? Pode ser. Então, por aqui. Espera aí, empurrar um pouquinho para não causar isso. Ótimo em acidentes aqui, então. Bem de baixo. Vamos ver. Carla Beatriz Moura. Ah, mas aí tem que ser quem ficou até o final. O que vocês acham? Tendo saído não vale não, Eu né? também acho que não. Acho que tem que ser quem ficou até o final. O que o senhor acha? Quem ficou até o final. Então tá, então. Vamos lá. Com esse tempo todo ouvindo esse chato aqui falar, né? Quem saiu antes? Igual eu espero sempre fazer chamada na hora da saída. Quem saiu antes fica com fato. José Estevão Macedo Lima. Aí. Tem mais um? Pega. Ele é meu amigo da faculdade, da PUC. Ah, então tá. Se fosse do escritório que não podia. Eu sou PUC também, mas PUC São Paulo. Vitor de Souza Soares. Então, agora você empresta para ela, pronto. Melhor ainda, não é? Se não tivesse, pois você não teria ganho. Então, agora você fica com um sorriso. Bom, então, vamos encerrar. Agradeço ao professor Fábio. Excelente a palestra, as colocações, trazendo novas reflexões. Espero que brevemente nós tenhamos aí uma modificação e um alento, né, para ver se a gente consegue tomar um rumo mais equânime. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado a todos vocês que ficaram até essa hora. Espero que tenham gostado realmente e grato aí ao CCJF, grato à doutora Frana aí pela paciência também, pela concessão. Foi tão tranquila com o tempo. Obrigado. Não, mas foi ótimo para a gente aprender um pouco mais. Obrigada.